Fala galera do YouTube, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e hoje vamos ver um tema muito cobrado em todos os vestibulares do Brasil. Esse tema se chama cadeia alimentar. E antes de começar a nossa aula, eu tenho 3 presentes para você. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para baixar o PDF com o resumo escrito dessa aula. E o segundo presente também é uma novidade do canal. Também na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para baixar um mapa mental dessa aula. Assim, esse mapa mental vai te ajudar a organizar o seu pensamento em relação a esse tema. E o terceiro presente, que também na descrição do vídeo, você vai encontrar um link que leva para uma plataforma de estudo 100% gratuita, chamada de Plataforma Cênica. Lá você encontra simulados de Enem e materiais de quase todas as disciplinas do ensino médio, beleza, gente? Com certeza vai te ajudar nos seus estudos. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a cadeia alimentar logo após a nossa vinheta. No nosso planeta, nós temos 2 grupos de seres vivos muito importantes que a gente estuda dentro da cadeia alimentar. O primeiro grupo de seres vivos é o grupo dos autotróficos. Dentro da cadeia alimentar, os autotróficos são chamados de produtores. E o que é um ser vivo autotrófico? Um ser vivo autotrófico é todo ser vivo que produz o seu próprio alimento. E por isso que na cadeia alimentar eles são chamados de produtores, porque eles produzem o seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas. As plantas elas não precisam se alimentar de outros seres vivos para se manterem vivas, porque ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, a fotossíntese é um processo bioquímico que vai produzir um açúcar. E esse açúcar vai ser a fonte de energia dessa planta, vai ser o alimento dessa planta. E como que ocorre a fotossíntese? A fotossíntese ela ocorre graças à energia luminosa do Sol. Então, a planta vai transformar a energia luminosa do Sol em energia química. E essa energia química fica armazenada nas moléculas de açúcar que ela mesma produz. E por isso a planta é um ser autotrófico. E nós temos outros tipos de seres autotróficos. Nós temos as cianobactérias e também temos as algas. As plantas, as cianobactérias e as algas são fotossintetizantes, ou seja, produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. E a fotossíntese é o único processo autotrófico? Não. Nós temos um outro processo autotrófico chamado de quimiossíntese. A quimiossíntese é um processo bioquímico que utiliza minerais presentes no solo, presentes no meio ambiente, para poder produzir matéria orgânica. E alguns seres quimiosintetizantes que nós temos são as bactérias. Existem bactérias que usam minerais presentes no solo para poder produzir a sua própria matéria orgânica, ou seja, também produz o seu próprio alimento. Então, dentro da cadeia alimentar, os seres vivos autotróficos são chamados de produtores. E o segundo grupo de seres vivos que são estudados dentro da cadeia alimentar é o grupo dos heterotróficos. Os seres vivos heterotróficos são o contrário dos autotróficos. Se os autotróficos produzem o seu próprio alimento, os heterotróficos não produzem o seu próprio alimento. E quem são os heterotróficos? São os herbívoros, são os carnívoros, são os onívoros. Todos esses tipos de seres vivos precisam se alimentar, precisam comer outros seres vivos para poder obter energia e se manterem vivos. E dentro da cadeia alimentar, os heterotróficos são chamados de consumidores. E agora que você já sabe o que são produtores e o que são consumidores, você já pode entender o que é a cadeia alimentar. Para você entender o que é a cadeia alimentar, eu vou te dar um exemplo bem simples. Vamos supor que a gente tem um campo cheio de grama. E nesse campo a gente tem uma zebra. A zebra é um herbívoro, ou seja, se alimenta de plantas. E essa zebra vai se alimentar da grama presente nesse campo. Ou seja, a zebra está se alimentando da grama. A grama é uma planta, ou seja, ela é um produtor. E a zebra está se alimentando dessa grama, está se alimentando desse produtor. Então, se a zebra está consumindo outro ser vivo, ela é um consumidor, beleza? E aí vem o leão e devora essa zebra, come essa zebra. O leão também vai ser um consumidor, certo? Porque ele está se alimentando de outro ser vivo.
Então a gente tem uma sequência de seres vivos que servem de alimento para outro. A grama, que é um ser vivo, é um produtor, serviu de alimento para a zebra. E a zebra, que é um consumidor, serviu de alimento para o leão. Então nós temos uma sequência de seres vivos que servem de alimentos para outros. Então isso que é a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é um gráfico que mostra a sequência de seres vivos que servem de alimentos para outros seres vivos e mostra o fluxo de energia entre eles. Na cadeia alimentar, a gente tem um fluxo de energia. Lembra que eu falei que os produtores vão produzir o seu próprio alimento, produzir a sua própria energia? Parte dessa energia que a grama produziu vai ser transferida para a zebra. E quando o leão devora a zebra, parte da energia da zebra vai ser transferida para o leão. E através dessa transferência de energia que os seres vivos conseguem se manter vivos. Então a cadeia alimentar vai ser um desenho, vai ser um gráfico que mostra a sequência de seres vivos que servem de alimento para outros. E também mostra o fluxo de energia entre esses seres vivos. Então a energia da grama, uma parte dela vai passar para a zebra e uma parte da energia da zebra vai passar para esse leão. Para você entender melhor, eu vou te mostrar um gráficozinho no slide explicando certinho o que é a cadeia alimentar. Então, fica aí na sua tela. Então, galera, esse daqui é um exemplozinho de cadeia alimentar bem simples para vocês entenderem. A gente viu que a cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que servem de alimento para outros seres vivos. E é exatamente isso que está representado nessa imagem. Aqui a gente tem um produtor, que é a grama. A grama, como é uma planta, produz o seu próprio alimento. E por isso que dentro da cadeia alimentar, ela é chamada de produtora. E logo em seguida a gente tem o gafanhoto. O gafanhoto se alimenta desse produtor. Quando eu tenho um organismo, um ser vivo, se alimentando de um produtor, a gente fala que ele é um consumidor primário. Então, o gafanhoto é um consumidor primário. Consumidores primários são os seres vivos que se alimentam dos produtores, beleza? E logo em seguida, esse gafanhoto serve de alimento para o sapo. O sapo se alimenta de um consumidor primário. Então, a gente fala que o sapo ele é um consumidor secundário. Então, consumidor secundário é quem se alimenta do consumidor primário. Logo em seguida, esse sapo serve de alimento para a cobra. A cobra está se alimentando de um consumidor secundário. Se ela está se alimentando de um consumidor secundário, a cobra vai ser um consumidor terciário. E a cobra, por sua vez, serve de alimento para o gavião. O gavião está se alimentando de um consumidor terciário. Se ele está se alimentando de um consumidor terciário, ele vai ser um consumidor quaternário, beleza? É assim que a gente vai classificando os consumidores dentro da cadeia alimentar. E galera, tem mais um tema muito importante relacionado com a cadeia alimentar que vocês precisam saber e que vocês confundem muito. Esse tema se chama nível trófico. O que é nível trófico? Nível trófico é a posição que o ser vivo ocupa dentro da cadeia alimentar. Esse produtor, essa grama, ocupa qual posição? Ocupa a primeira, porque ele é o primeiro participante a participar dessa cadeia alimentar. Então, a gente fala que o produtor está no primeiro nível trófico. Então, os produtores sempre vão estar no primeiro nível trófico da cadeia alimentar, porque ele é o primeiro a ser devorado, beleza? E logo em seguida a gente tem o gafanhoto. O gafanhoto ele é o segundo participante a participar dessa cadeia alimentar. Como ele é o segundo participante, a gente fala que ele está ocupando o segundo nível trófico. E agora preste atenção porque vocês confundem. A gente viu que o gafanhoto ele é um consumidor primário, mas ele está no segundo nível trófico. Por quê? Porque são coisas diferentes. Mesmo ele sendo consumidor primário, ele não vai estar dentro do primeiro nível trófico. Ele vai estar no segundo, porque ele é o segundo a participar dessa cadeia alimentar. Então, vocês confundem muito. Muitas das vezes vocês acham que o consumidor primário ele vai estar dentro do primeiro nível trófico, mas não. Porque o nível trófico a gente começa a contar a partir do produtor, beleza? Então, o gafanhoto, ele é
ao consumidor primário, mas ele participa do segundo nível trófico. O sapo ele vai estar no terceiro nível trófico, porque ele é o terceiro participante. Ele se alimenta de quem está no segundo nível trófico. Então, quem se alimenta de quem está no segundo nível trófico vai estar no terceiro nível trófico, que é o caso do sapo. A cobra ela é a quarta participante nessa cadeia alimentar, então ela vai estar no quarto nível trófico. O gavião é o quinto participante dessa cadeia alimentar, então ele vai ocupar o quinto nível trófico, beleza, galerinha? Então até agora a gente viu dois grupos de seres vivos que estão dentro da cadeia alimentar, que são os produtores e os consumidores, beleza? Mas na cadeia alimentar, a gente tem mais um grupo de ser vivo que também participa. São os decompositores. Nesse exemplo, o gavião é o último ser vivo a participar dessa cadeia alimentar. E o que vai acontecer com o gavião depois que ele morrer? Depois que ele morrer, o corpo dele vai ser decomposto, porque os seres vivos são feitos de matéria orgânica e os decompositores se alimentam de matéria orgânica. Eles decompõem a matéria orgânica para poder obter os nutrientes que eles precisam e sobreviver e produzir a sua energia. Então, depois que o gavião morrer, os decompositores vão fazer a decomposição do corpo desse gavião para poder obter a sua energia, beleza? E aqui a gente tem um esquemazinho para vocês entenderem como que os decompositores atuam. Aqui a gente tem um ratinho morto. Quando esse ratinho morreu, os decompositores vão fazer a decomposição do corpo dele. Quem são os decompositores? Os fungos e as bactérias. Então, os fungos e as bactérias vão usar a matéria orgânica do corpo desse ratinho para poder obter os nutrientes que eles precisam e sobreviver. Só que quando eles fazem a decomposição da matéria orgânica, eles produzem minerais, produzem água, produzem gás carbônico, ou seja, eles transformam a matéria orgânica em outras substâncias. E essas substâncias são usadas pelos produtores. Então, olha a importância dos decompositores. Os decompositores fornecem substâncias para que os produtores possam produzir a sua energia. E os decompositores vão decompor apenas o animal morto? Não. Eles fazem a decomposição de qualquer matéria orgânica. Por exemplo, os nossos resíduos, as fezes, a urina. Eles fazem a decomposição tanto de cadáveres quanto de qualquer matéria orgânica, beleza? E aí eles transformam essa matéria orgânica em outras substâncias que são usadas pelos produtores. Se não existissem os decompositores, o mundo seria um amontoado de cadáveres e seria também um amontoado de resíduos orgânicos, como por exemplo de fezes. Então a gente fala que os decompositores fazem a reciclagem da matéria orgânica. Eles reciclam a matéria orgânica, transformam em outras substâncias e essas outras substâncias são usadas pelos produtores. Beleza, galerinha? E agora vamos aprender mais um conceito que também tem na cadeia alimentar. Esse conceito se chama fluxo de energia. O que é o fluxo de energia? Fluxo de energia é a passagem de energia de um ser vivo para outro ser vivo dentro da cadeia alimentar. Então, quando eu tenho um ser vivo se alimentando de outro ser vivo, está tendo passagem de energia. Então, isso que é o fluxo de energia. A energia vai passando de ser vivo para ser vivo dentro da cadeia alimentar. Vamos ver os produtores. Os produtores, como a gente já viu, produzem seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas. Elas produzem o seu açúcar, a sua matéria orgânica, fazendo fotossíntese. E para isso utiliza a energia do sol. 50% da energia luminosa do Sol é absorvido pela atmosfera. Dos outros 50% que chega no nosso planeta, apenas 1% é usado pelos produtores, para eles fazerem o seu próprio alimento. Ou seja, apenas 1% da energia do Sol mantém toda a vida no nosso planeta. Apenas 1% é o suficiente para manter toda a vida no nosso planeta. E o que vai acontecer? Quando os produtores fazerem a sua própria energia, o seu próprio alimento, por exemplo, uma planta, uma grama, ela vai pegar parte dessa energia para ela. Vamos supor que uma grama produziu 100 de energia. 15% dessa energia vai ficar para ela vai usar. E sobra 85 de energia. Esses 85 de energia
é que vai ser passado para o nível trófico seguinte, para o animal que se alimentar dessa grama. Esses 85 que sobra é a quantidade de energia que esse produtor disponibilizou para o resto da cadeia alimentar. Então, esses 85 a gente chama de PPL. O que é PPL? PPL significa produtividade primária líquida. Então, PPL, produtividade primária líquida, é a quantidade de energia que sobra de um produtor. É a quantidade de energia que ele passa para o nível trófico seguinte. Então, isso que é PPL. E é muito importante vocês saberem o que é PPL, porque já caiu no Enem. Então, PPL é produtividade primária líquida e nada mais é do que a energia que um produtor disponibiliza para o resto da cadeia alimentar. Então, se ele produziu 100 de energia e consumiu 15, sobrou 85 para o resto da cadeia alimentar. Esses 85 que sobrou é o PPL, é a produtividade primária líquida, beleza? E aqui nesse slide, galera, é um esquema bem simplesinho para vocês entenderem como que ocorre o fluxo de energia dentro da cadeia alimentar. Aqui no primeiro nível trófico, nós temos um produtor, que nesse exemplo é uma grama. A grama vai produzir o alimento dela, a sua matéria orgânica, o seu açúcar. Ou seja, vai produzir a sua fonte de energia. E desses 100% de energia que ela produz, ela vai usar cerca de 15%, ou seja, sobra 85% de energia. E esses 85% de energia é que vai ser passado para o nível trófico seguinte, ou seja, é o PPL. É a produtividade primária líquida. É a quantidade de energia que sobra do produtor que vai ser passada para o nível trófico seguinte, para alimentar a cadeia alimentar, beleza? Aqui nós temos o gafanhoto. O gafanhoto é um herbívoro. Ele foi lá e se alimentou dessa grama. Só que, do total de energia que ele obteve dessa grama, ele só consegue aproveitar apenas 10%. Então ele foi lá, ingeriu a grama, pegou a energia da grama, e desse total de energia que ele pegou da grama, ele só consegue utilizar 10%. Os outros 90% ele perde nas fezes. E logo em seguida temos o sapo, que é um carnívoro. Os carnívoros conseguem aproveitar muito mais a energia que os herbívoros, como por exemplo o gafanhoto. Os herbívoros aproveitam cerca de 10% da energia que eles obtêm dos produtores. O carnívoro ele consegue aproveitar 50% da energia. Então esse sapo foi lá, devorou esse gafanhoto e conseguiu obter 50% de energia. Os outros 50% eliminou nas fezes. A cobra, como também é carnívora, devorou esse sapo e conseguiu aproveitar 50% de energia. Os outros 50% perdeu nas fezes. A mesma coisa com o gavião quando ele devorou a cobra. Aproveitou 50% da energia da cobra e o resto perdeu nas fezes. O que eu quero mostrar para vocês com esse exemplo? Eu quero mostrar que conforme vai aumentando o nível trófico, a quantidade de energia diminui. Então, conforme a energia foi passando de ser vivo para ser vivo, a energia vai diminuindo. Por quê? Porque quando a energia passa para um ser vivo, ele consome parte dessa energia. E só o que sobra é que vai ser passado para o nível trófico superior, ou seja, que vai ser passado para o animal posterior. Ou seja, a energia vai diminuindo conforme vai aumentando o nível trófico. Só o que acontece? Quando chega no último ser vivo da cadeia alimentar, que nesse caso é o gavião, quando esse gavião morrer, essa energia vai ser passada para os decompositores também. Só que quando os decompositores usar essa energia não vai voltar para a grama, não vai voltar para os produtores. A energia não volta para os produtores. Então a gente fala que o fluxo de energia dentro da cadeia alimentar ele é unidirecional, porque ele tem apenas uma direção, dos produtores até os decompositores. Quando a energia chega nos decompositores, não volta para os produtores, que nesse caso é grama. Então a gente fala que a energia dentro da cadeia alimentar ela é unidirecional. Diferente da matéria orgânica. A matéria orgânica ela é cíclica, porque quando o gavião morrer, os decompositores vão fazer a decomposição do gavião, vai transformar a matéria orgânica em outras substâncias, e essas outras substâncias podem ser usadas pela grama, pelo produtor. Então, dentro da cadeia alimentar,
A matéria orgânica ela é cíclica, porque ela volta para os produtores, mas o fluxo de energia ele é unidirecional, ele não volta para os produtores. Ele tem uma única direção, dos produtores até os decompositores, beleza? E conforme aumenta o nível trófico, vai diminuindo a disponibilidade de energia, porque a energia passou para o nível trófico seguinte, esse animal consumiu uma parte dessa energia e apenas o que sobra é que vai ser passada para o nível trófico superior, beleza? Um tema muito cobrado no Enem que você precisa saber, porque com certeza vai cair no seu vestibular, é um tema chamado de bioacumulação. O que é bioacumulação? Bioacumulação é o acúmulo de substâncias tóxicas dentro da cadeia alimentar. Então tem uma substância tóxica que ela está dentro da cadeia alimentar e ela não consegue sair dentro da cadeia alimentar. Ela se acumula dentro do organismo. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma grama e essa grama está contaminada com um agrotóxico. Vem um gafanhoto e se alimenta dessa grama. Quando ele se alimenta dessa grama, ele também está ingerindo esse agrotóxico. E esse agrotóxico não é metabolizado pelo corpo do gafanhoto. Se não é metabolizado, o gafanhoto não elimina esse agrotóxico e fica preso dentro do corpo do gafanhoto. Vamos ver no slide como que ocorre esse processo de bioacumulação. E esse slide, galera, é o slide que explica direitinho como que ocorre a bioacumulação. A gente já viu que a bioacumulação é o acúmulo de substâncias tóxicas dentro de uma cadeia alimentar. Então aqui a gente tem uma grama. Vamos supor que essa grama está contaminada com um agrotóxico, um DDT, por exemplo. Quando o gafanhoto ingerir essa grama, ele também vai ingerir esse agrotóxico, vai ingerir esse DDT. E esse agrotóxico não é metabolizado pelo corpo do gafanhoto. Ou seja, ele fica preso dentro do corpo do gafanhoto. O gafanhoto não consegue expelir esse agrotóxico. E aí, quando o sapo ingerir esse gafanhoto, o sapo também vai se contaminar com esse agrotóxico. Só que tem um detalhe. O sapo não vai comer apenas um gafanhoto. Vamos supor que ele coma 10 gafanhotos. Significa que quando ele comer 10 gafanhotos, ele vai ter dentro do corpo dele uma contaminação proporcional a 10 gafanhotos. Ou seja, 10 vezes mais que anteriormente. E vai acontecer a mesma coisa com a cobra. A cobra não vai comer apenas um sapo. Vamos supor que ela coma 3 sapos. Cada sapo está contaminado com cerca de 10 gafanhotos, com um proporcional de 10 vezes mais contaminação. Então, se a cobra comer 3 sapos, ela vai ter 3 vezes 10 a mais de contaminação, ou seja, ela vai ter um proporcional de 30 gafanhotos contaminados dentro dela, ou seja, 30 vezes mais de contaminação. E vai acontecer a mesma coisa com o gavião. O gavião não vai comer apenas uma cobra. Vamos supor que ele coma 2 cobras. Cada cobra está contaminada com cerca de 30 gafanhotos, com um proporcional de 30 gafanhotos contaminados. Se o gavião comer 2 cobras, ele vai ter um proporcional de 60 gafanhotos contaminados dentro dele. Ou seja, 60 vezes a mais de contaminação do que aqui no início. E o que eu quero dizer para vocês nesse exemplo? Eu quero dizer que quanto maior o nível trófico, maior vai ser a bioacumulação. Por que maior vai ser a bioacumulação? Porque esse agrotóxico, esse contaminante, ele não é expelido pelos seres vivos. Então, conforme um ser vivo for ingerindo outro ser vivo em grandes quantidades, mais acumulação de agrotóxicos, mais acumulação de veneno ele vai ter dentro do corpo dele. Ou seja, quanto maior o nível trófico, quanto mais eu percorro a cadeia alimentar, maior a bioacumulação, maior a contaminação. Beleza, galera? E agora vamos ver mais um tema relacionado com a cadeia alimentar, que a gente chama de teia alimentar. O que é uma teia alimentar? Teia alimentar é um conjunto de várias cadeias alimentares. Então, quando eu tenho várias cadeias alimentares, eu formo uma teia alimentar. E para que serve uma teia alimentar? Através da teia alimentar, a gente consegue ver que um ser vivo ele tem várias opções de predação, ele tem várias opções de alimento.
E além disso, a teia alimentar também nos mostra que um único ser vivo ele pode ocupar vários níveis tróficos diferentes. Vamos ver no slide um exemplo de teia alimentar para você entender como que funciona esse processo. E esse daqui, pessoal, é um exemplozinho de teia alimentar. Como a gente já viu, a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares, beleza? Só que eu quero chamar a atenção de vocês num detalhe aqui. Vamos aqui para o lado esquerdo analisar esse lado esquerdo. Aqui a gente tem uma gramínea, certo? E essa gramínea é um produtor. E ela vai servir de alimento para essa zebra. Como a gente já viu, os produtores ocupam o primeiro nível trófico, beleza? E aí vai vir um consumidor primário, que nesse exemplo é a zebra, e consumir essa grama. Então, a zebra ela vai ocupar o segundo nível trófico. Lembrando, quem ocupa o segundo nível trófico é quem se alimenta de um produtor, beleza? Então, a grama está no primeiro nível trófico e a zebra está no segundo nível trófico. E aí vai vir um abutre e vai se alimentar dessa zebra. Então, o abutre ele vai estar no terceiro nível trófico, porque ele é o terceiro participante dessa teia alimentar, beleza? E aí, logo em seguida, esse abutre vai ser ingerido pelo leão. O leão ele está sendo o quarto participante. Se ele está sendo o quarto participante, significa que ele ocupa o quarto nível trófico. E agora vamos analisar esse exemplozinho à direita. Aqui a gente tem um arbusto. Esse arbusto ele serve de alimento para esse impala. Só que vamos supor que esse impala ele deu mole, ele estava andando lá de boa, e ele foi ingerido por um leão, que ele também pode ser consumido por um leão. O que eu quero que vocês entendam? Aqui, o arbusto ele está no primeiro nível trófico, que é um produtor. O impala vai estar no segundo nível trófico, que é o segundo participante. E, nesse caso, o leão vai estar no terceiro nível trófico, diferente do primeiro exemplo. No primeiro exemplo, ele está no quarto nível trófico. 1, 2, 3, 4. Então, no primeiro exemplo, o leão ocupa o quarto nível trófico. Já no segundo exemplo, o leão não ocupa o quarto nível trófico, ocupa o terceiro. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. Então, a teia alimentar ela é um conjunto de cadeias alimentares que permite a gente ver que o único ser vivo pode ocupar diferentes níveis tróficos, como o leão, que no primeiro exemplo ele está no quarto nível trófico, e no segundo exemplo ele está no terceiro nível trófico. E aí eu te pergunto, qual desses dois exemplos é o mais vantajoso para o leão? Muito simples, galera. O mais vantajoso para o leão vai ser o exemplo que ele tem maior disponibilidade de energia. A gente já viu que quanto maior o nível trófico, menor a disponibilidade de energia, porque a energia vai se perdendo conforme vai passando para o nível trófico. No primeiro exemplo, o leão está no quarto nível trófico. Ou seja, ele tem menor disponibilidade de energia, porque o nível trófico dele é maior, ele está mais longe do produtor. Então, quanto mais longe do produtor, menor a disponibilidade de energia. Já no segundo exemplo, o leão ocupa o terceiro nível trófico, um nível trófico abaixo. Ele está mais perto do produtor. E quanto menor o nível trófico, maior a disponibilidade de energia. Então, a situação mais vantajosa para o leão é a segunda, porque ele está no nível trófico inferior, mais próximo dos produtores, e por isso ele vai ter uma maior disponibilidade de energia. Beleza, galera? E se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma aula e nenhum material que você postar daqui, beleza, galera? Se ficou alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários que eu vou responder cada um de vocês, beleza, galera? Um abraço e fiquem com Deus!